2008, outubro de 2008, foi quando eu sempre trabalhei com costura. E ele saiu para o trabalho e há pouco, saiu tipo 10 para 1, às 2 horas eu recebi um telefonema do colega de trabalho dele, falando: Dona Lucivânia, o Vitor sofreu um acidente, mas calma, tá tudo bem. O seu Joel, que era o patrão dele na época, nós todos já estamos indo para o hospital e tá tudo bem. Eu falei: ai, mas ainda perguntei, porque era de moto, ele tava. Não, fica tranquila, tá tudo bem. A senhora vem para cá, para o hospital? Eu falei: então tá. Aí chamei o meu enteado, que sempre morou comigo, e fomos pro regional. E antes de chegar no regional, ali onde é a UPA, mais ou menos por ali, eu estava tranquila, né? Só que aí bateu aquele... Veio de repente aquela sensação de que não era algo simples, né? E eu falei pro meu enteado, e ele: não, calma, é assim, eles não iam falar. Eu falei: não, tem algo muito, né, é muito sério. Taira estava em casa e eu deixei com o pai ali, fomos, até então a gente estava bem tranquilo. E quando eu chego no regional, o carro do SAMU, nós chegamos juntos. Então, quando eles abriram a porta, porque eu não achava que era o Vitor, que eu reconheci o Vitor já entubado, já, né, inconsciente, totalmente, e aí, né, você... Daí o mundo desmorona ali. Porque não tem outra forma, né? Você como mãe, você como, né? De repente você vê, entra na, meu Deus, a estatística, em seguida que ele entrou, ele saiu de novo para fazer uma tomografia fora, porque na época no hospital a gente não tinha tomografia. E aí foi que veio mais a gravidade, eu senti, porque daí ele já estava inchado, né? Cabeça, tudo, estava todo entubado, enfaixado. E eu não arredei mais o pé dali, fiquemos até... Aí o médico nos chamou, falou da gravidade e que era cirúrgico e que eles iam fazer o que fosse possível. Foi um traumatismo craniano, ele não teve nenhuma fratura, nada. Ele teve um traumatismo muito sério e que agora era... Se vocês têm fé, ele falou isso, eu falei que sim. Na realidade a gente só escutava porque não tinha o que falar, não tinha o que perguntar. Eu ainda pedi para entrar na UTI naquele mesmo dia, por volta de 1h, 1h30. Eles permitiram, né? Daí eu entrei com meu irmão, porque o pai não conseguiria, né? E naquele momento ali, era rezar e uma dor muito grande. Porque você tem um filho de 20 anos, né? Começando, ele estava na faculdade, estava amando essa faculdade. E você vê ali tudo desmoronando. E o chão desaba, você não sabe o que pensar, o que agir, o que fazer. A não ser vir para casa e rezar. E eu lembro que em torno de uma semana, uns 5 dias, em oração, e é uma dor profunda, e eu entregando tudo a Deus, e me veio eu falei, nesse momento de conversar com Deus, eu recebi, que eu só tinha 2 opções. Ou eu ia chorar, ia me questionar, ia sofrer ali sem ter ou eu ia transformar essa dor em oração, em ação.
E foi quando Deus foi me transformando. Quando eu passei a viver em oração, aí naquele hospital 2 vezes por dia. Na época a gente visitava 2 vezes por dia. Eu montei um pequeno altarzinho perto do lado da UTI, pedi permissão, eles me permitiram. E eu rezava ali 2 vezes por dia, entregava em casa. Eu conversava com ele, eu falava no ouvido dele o que estava acontecendo. Levava fones de ouvido com as músicas que ele gostava, com recados. E que a gente estava ali. Em nenhum momento eu chorava. E quando saía da UTI eu chorava. Para ele não, para ele eu falava que a mãe está aqui, a mãe está forte. E sabe que você vai passar e que Deus está fazendo o melhor na sua vida. Aí vieram vários problemas secundários, como infecção, como ter que fazer cirurgia de colocar válvula hidrocefálica, traqueostomia, que para mim eu nunca tinha ouvido falar em traqueostomia. E Deus foi colocando as pessoas no meu lugar e foram me ensinando e foram me fortalecendo. Eu fui aprendendo o que era lidar com tudo aquilo ali e com pessoas que amavam o Vitor. Porque até hoje o Vitor, ele não é esquecido, sabe? Então existia dentro daquela UTI esse amor que transcende, que era o que eles tinham pelo Vitor, né? Então isso me ajudou muito, 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 muito. E vieram 3 meses de UTI, quando os médicos falaram que ele iria para o quarto, né? Totalmente já não era mais aquele Vitor, muito magro, muito debilitado, muito... Mas eu não via isso. Eu, como mãe, eu não tinha essa imagem do Vitor dessa forma. Era uma força que não é humana, que não é. Humanamente, uma mãe não tem essa... É o agir de Deus. E daí passei para o quarto, passamos, ele inconsciente, usando traqueostomia, muito debilitado. E eu passei a morar dentro daquele quarto. Eu só ia em casa, às vezes, buscar algo, dia e noite. E eu não saía de perto dele, porque era a sensação de que amor de mãe cura. E cura, amor de mãe cura. Então, era como se o combustível do Vitor ali, era a mãe que estava ali do lado. E não porque eu seja a super mãe, não, era essa, eu sentia isso. Eu sentia que meu filho precisava de mim ali naquele momento, naquela hora, aquele amor que Deus tinha ali, ele me usava para com o Vitor. E para cuidar dele, eu passei a fazer o trabalho das técnicas de enfermagem, eu mesma aprendi tudo com elas, como cuidar, como fazer curativo, tudo, como usar sonda, como usar a traqueostomia, como limpar, eu aprendi tudo ali. Então eu fiz um curso dentro desses 3 meses que eu fiquei dentro de um hospital, eu fiz o curso para que quando ele fosse para casa, eu saberia fazer tudo. E foi isso que aconteceu. Foram 6 meses de hospitais, 3 meses de UTI, 3 meses numa enfermaria, num quarto. E depois disso, de outubro a abril, nós ficamos no hospital, depois levamos para casa. E aí foram 2 anos de ida e vindas para que ele conseguisse, né, se fortalecer, pegar peso, tirar a traqueostomia, que era muito difícil, aqui não tinha quase recurso. Então, para tirar uma traqueostomia, nós fomos para Cuiabá. Mas fomos para Cuiabá, pegando ele no colo e colocar dentro do carro. Ele tem 1,80 m e alguma coisa.
Mas isso não era obstáculo nenhum. Existia uma força ali que Deus nos fortalecia. E essas pessoas, esses anjos que Deus colocou na nossa vida, que foi o cuidado com ele, foi a empresa que manteve e que mantém ele até hoje. Então, eu sou muito grata a tudo isso, né? Se o Vitor tem qualidade de vida, né? Eu tenho suporte, graças a Deus, até ele se fortalecer, né? A ele pegar peso, a ele tirar a traqueostomia, tirando aos pouquinhos tudo aquilo que estava, mas foram aí tipo 5 anos para ele, não, tá tudo tranquilo. E durante tudo isso também, aí vem é tudo muito difícil, porque entra a questão financeira, entra a questão, a gente de repente teve que parar tudo, mas o agir de Deus, de novo, nós tínhamos amigos e família que nos manteve financeiramente durante muito tempo. Quando a gente precisava, levantava a mão e tinha um suporte ali que vinha, não sei de onde, dos anjos mesmo, nos colocando, e a gente teve por muitos e muitos tempos dessa forma. É claro que tem também a Taira nesse né, porque ela estava numa fase de 14 anos e uma fase no qual precisaria da mãe ali do lado. E eu sei que isso não foi fácil para ela também, né? Ela tinha um irmão que estavam ali, né? E de repente ela não tinha mais. Então, a mãe, antes do acontecido, eu sempre gostei muito de estar entre as pessoas, eu sempre gostei muito de estar junto com a família, sempre tinha algo inconscientemente forte ou determinado que talvez se manifestou nessa época. Tudo tem o propósito de Deus. E uma mãe que sempre trabalhou muito, uma mãe que sempre estava ali, não abri mão dos meus filhos, que era o meu maior tesouro, da minha família, da minha mãe. E uma mãe que sempre buscou espiritualidade. E quando aconteceu o acidente do Vitor, é como se Deus tivesse me preparado, sabe, espiritualmente assim. Então eu já buscava essa fortaleza no sentido de espiritualidade, de fé. E quando aconteceu isso com o Vitor, me veio isso muito, muito. Deus falou assim: filha, é a hora. Então, e eu fui me fortalecendo. Eu precisava estar de pé, Deus me colocou ali, eu precisava manter essa casa de pé, porque meu esposo não tinha essa estrutura emocional. Eu precisava, o amor de mãe que eu tinha com meu filho, ele precisava ali. E os médicos sempre falaram que a vida do Vitor é um milagre, né? E eu tive esse milagre porque eu entreguei meu filho a Deus. É muito difícil você falar assim: Senhor, eu estou aqui, eu sou mãe, mas você sabe de tudo. Então, se for o melhor para ele, se for da sua vontade, ele é seu. É muito, muito, muito difícil quando você só consegue fazer isso se verdadeiramente você tiver esse queimar e porque senão você não consegue falar, porque não é só palavras, né? E o Senhor Jesus deixou ele ir para casa e eu senti, não, sabe? O Vitor tem essa missão. Aliás, a vida do Vitor não pode ser em vão, né? É a minha maior missão aqui na Terra. Só que isso teve consequências também no sentido de que eu passei a abraçar todo mundo. Eu passei a cuidar de todo mundo. E eu esqueci de me cuidar. Eu passei muito tempo com uma depressão muito forte, uma angústia muito grande, uma tristeza muito profunda.
eu tinha um vazio muito grande dentro de mim e eu pedia, não tinha mais fé, eu não tinha expectativa. Meu Deus, como que eu vou viver? A vida vai ser isso aqui. E eu não conseguia ver nada além daquilo, mas ninguém percebia. E daí você, falta de conhecimento, você acha que, mas como assim? Por que eu estou me sentindo assim? Você se questiona, porque eu tenho fé, né? Eu tenho muita fé. Por que eu tenho que me sentir dessa forma se eu tenho Deus dentro de mim? Né? Então até isso a gente passa a agir de forma que não se deve fazer isso, pelo contrário. É por isso que você está assim, você tem um Deus, é por isso que você tem que pedir ajuda. E eu, no meu extremo, tipo, onde eu não tinha mais, uma amiga percebeu. E ela falou, você precisa de um psiquiatra. Você aceita? E eu falei, aceito. Mas isso depois de muitos anos, né? Eu falava, eu aceito, porque dentro de mim eu entregava isso a Deus. Senhor, eu não sinto mais nada, eu não tenho fé, eu não tenho expectativa de vida. A minha vida é acordar, e eu não dormia nem de dia, nem de noite. E isso era como se fosse um ciclo que todos os dias repetia a mesma coisa e ficava daquela forma. Após eu saber da gravidez da Taira, foi que eu passei eu lembro como se fosse hoje, quando a Taira me mostrou a ultrassom, num presente assim. Naquele momento eu senti muito forte que Deus, é como se Deus colocou o Gael para me dar esse, né? Aí eu pensei, meu Deus, eu vou me cuidar, eu vou me sarar, eu vou buscar ajuda. Mas por onde buscar essa ajuda? Porque eu não podia contar para ninguém. Aí as pessoas não iam acreditar. Você tem é muito, né? As pessoas, mas como assim? Você está aí bem? Né? Não parece? Por que, né? Então tudo isso tem esse questionamento. E é muito difícil também a questão das pessoas que estão em volta, porque você se sente culpada por sentir dessa forma, passar o que você está passando. E é como se você tivesse que convencer para as pessoas que você está dessa forma, e não é porque você quer, né? E que existe tratamento, e que existe... Mas aí até você entender isso, e até você buscar essa... o primeiro passo é confiar no médico, né? Confiar no médico. E eu lembro que um dia eu liguei para ele, eu falei que eu não aguentava mais tomar essa medicação. E ele falou, você precisa tomar, você confia em mim? Eu falei, confio em você, então tome. E foi quando eu decidi que eu não iria parar o tratamento. Eu passei a buscar coisas terapia, né? Achei uma prima, eu estava ainda no processo tomando medicação, e ela sabia, e ela falou, olha, Lu, o Padre Sérgio está inaugurando, abriu um projeto que se chama, né, o Projeto São José, você quer participar? E aí eu falei assim, mas posso participar? Sim, Falei, lógico que eu quero. E eu tive todo o amparo no Projeto São José. Além do psiquiatra, eu tive psicóloga, eu tive direção espiritual, eu tive fisioterapia, passei a servir alguns dias lá também. Então aquele projeto é algo assim, sabe, é grandioso, incrível mesmo. São quantas e quantas pessoas que se realmente querem ser ali naquele projeto existe. É um ambiente muito bonito, muito acolhedor. E a partir do momento em que você admite que você está com uma depressão e que você precisa de ajuda, e que você passa a entender que não é só você que passa por isso, né? E que qualquer uma de nós pode estar passando por algo assim. Deus vai colocando as pessoas para te ajudar. Desde que você esteja aberta a isso, é possível. E Deus vai colocando, vai mostrando. E foi esse projeto
E aí eu busquei, tudo isso foi melhorando, a minha casa foi melhorando com a minha família. Eu passei a falar a respeito. Eu aprendi a dizer não. Eu aprendi que eu posso, sim, eu quero ajudar, mas eu preciso me ajudar primeiro, porque senão eu não vou conseguir passar isso adiante. E sem culpa, mas isso é um processo que você não consegue da noite para o dia. É um processo que você precisa ter essa consciência e buscar todos os dias, todos os dias. E é muito, muito importante as pessoas que passam por qualquer situação, se olhar, não esquecer de se olhar, sabe? De que é possível se cuidar também. E a minha luta é diária, é 24 horas, sabe? Mas após 15 anos, as coisas vão acontecendo, né? É muito tempo eu sem me dedicar ao trabalho, que era algo que eu sentia muita falta. Reservava ali costurava, fazia os meus artesanatos, algo assim. E eu sempre colocava em Deus também, porque tem a questão financeira também, a gente precisa, né? E Deus foi colocando tudo, sabe? Não desistam, acreditem, tenham fé mesmo e, principalmente, se olhem e procure se amar para poder esse amor transcender, porque senão a gente não consegue, né? Hoje tem 15 anos do acidente do Vitor, vai fazer 16 em outubro, e o olhar que eu tenho para o meu filho hoje, eu louvo a Deus pela vida do meu filho. Eu sinto o meu filho todos os dias. Quantas mães perderam os seus filhos, até mesmo amigo do Vitor, quantas. E então eu busco esse amor mesmo, eu posso sentir o meu filho, eu posso beijar o meu filho, eu posso... hoje ele tem a graça de ter 3 sobrinhos lindos, né? E que amam o tio Vitão e que cresceram ali em cima da cama com o tio Vitão, então eles vão ser pessoas melhores, eu tenho certeza. Então tudo essa cadeia, esse ciclo de você passar a se cuidar e olhar também e buscar. E quando eu descobri também que eu posso, dentro daquilo que é 1001 coisa, mas eu estou bem, eu estou feliz, sabe, em ter o meu filho, em ter as pessoas que estão ali à minha volta. Mas por quê? Porque eu tenho uma saúde mental hoje. Não é que eu tenho que eu paro, eu busco isso, essa qualidade de vida e esse olhar todos os dias. Essa saúde mental no qual é a chave de tudo também, sabe? Busquem. Tudo que você faz colocando o amor, ele transcende e passa a ser amor. Você transforma a dor em amor, né? Então essa dor, ela fica pequena em relação a tudo aquilo que Deus tem para nós.